Sendo assim, entra então na jogada Sócrates. Considerado o pai da filosofia clássica. É em torno dele que gira-se o eixo da mudança de pensamento da filosofia. Até aqui, até nos sofistas e com Sócrates, a filosofia gira em torno da natureza. Por isso são filósofos da physis, filósofos da natureza, naturalistas, pré-socráticos. A partir dos sofistas e Sócrates, a filosofia começa a trabalhar o homem em sociedade. Observem Sócrates. Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira. E se considerava, então, parteiro de ideias e escultor de almas. Sócrates dizia que o seu pai esculpia pedras, madeiras, e ele esculpia a alma dos homens. Sócrates dizia que a sua mãe trazia o homem ao mundo e Sócrates trazia as ideias ao mundo. Sócrates, ele era então inimigo da escrita. Lembrem que na passagem do mito ao Logos, os gregos não dominavam mais a escrita porque foram invadidos pelos dórios e com isso eles perderam a cultura da escrita. Sócrates era inimigo porque a escrita estava retomando agora o lugar na sociedade grega, em Atenas, e Sócrates se fazia inimigo dela. Ele não nos deixou nada escrito. Tudo o que sabemos de Sócrates foram escritos pelos seus discípulos, principalmente Platão, e o que nos dá a certeza da existência de Sócrates, porque ele não nos deixou nada escrito, são os escritos dos próprios sofistas, que traz essa personagem para nós. Sócrates era inimigo da escrita porque a escrita ela ia diminuir a capacidade da memória do homem ateniense de registrar e lembrar as coisas. Uma vez que se escreve no papel, não há mais por que, pensava Sócrates, guardar na memória. Platão fala sobre isso, que a escrita ela pode ser remédio, ela pode ser veneno ou ela pode ser cosmético. A escrita ela é remédio quando ela nos ajuda a lembrar das coisas. Quando é que ela é veneno? Quando nós confiamos tanto nela que depois de termos escrito, nós esquecemos das coisas. E quando é que ela é cosmético? Quando pela palavra nós imaginamos que a pessoa tenha o conhecimento que ela não tem verdadeiramente. Muitas vezes você vê as pessoas argumentarem, falar sobre algum determinado assunto e você pensa que ela é uma especialista naquele assunto, quando que na verdade tudo que ela tem é técnica para te convencer do contrário. Pois bem, a palavra ela pode ser remédio, ela pode ser veneno ou apenas um cosmético. Sendo assim, a prática para Sócrates era discursiva, baseada na fala. Sócrates priorizava a fala. Além do mais, dialógica, tanto é que ele se baseava no diálogo para a sua filosofia. Sócrates saía pelas ruas da cidade questionando sobre determinados assuntos, como o que era valor, o que era amor, o que era amizade. E essas pessoas bem sabiam o que era aquilo, mas apesar delas saberem, elas não praticavam. Pois bem, Sócrates recebe então a notícia de um amigo que ele é o homem mais sábio de Atenas. Mas ele não acredita, ele duvida e vai atrás de um oráculo para lhe responder se ele é ou não o homem mais sábio de Atenas. O oráculo era uma espécie de profeta. E Sócrates vai até o templo de Delfos. Ali no templo de Delfos, Sócrates vê a seguinte frase escrita: conhece-te a ti mesmo. Sócrates entra dentro desse templo e questiona o oráculo.
Dizem que eu sou o homem mais sábio de Atenas. Isso é verdade? Então o oráculo diz para Sócrates: me diga o que você sabe e eu te responderei. Sócrates então responde: eu só sei que nada sei. É então que o oráculo responde: você verdadeiramente é o homem mais sábio de Atenas. Por quê? Porque Sócrates não tinha a presunção de ter mais conhecimento ou sabedoria que as outras pessoas. Sócrates então sai dali e vai até os homens mais sábios de Atenas para perguntar-lhes sobre alguns temas e ver qual seria a resposta. Pois bem, ao perguntar àqueles homens que Sócrates tinha como os mais sábios, Sócrates tem as respostas imediatas para suas perguntas. Eles nem pensavam para responder. Eram usadas técnicas para responder às suas perguntas. E Sócrates deduz então que verdadeiramente ele é o homem mais sábio de Atenas. Por isso que para Sócrates a filosofia nasce da dúvida. Só sei que nada sei. Quando você duvida, você vai em busca do conhecimento verdadeiro. E indo em busca da verdade, você irá encontrar, se tornando então um filósofo. Para combater a verdade relativa dos sofistas, Sócrates fazia uso do método socrático, um método criado por ele para combater a relatividade e apresentar uma verdade absoluta, uma verdade única, uma verdade objetiva. Para tanto, Sócrates fazia uso da aporia. O que é isso? Aporia nada mais é do que levar os seus interlocutores, aqueles sofistas com quem Sócrates debatia, a ter uma incerteza, uma instabilidade, fazendo com que eles entrassem em contradições. Como Sócrates fazia isso? Por meio da ironia. Primeiro a aporia, agora a ironia. Como Sócrates fazia isso? Ele fingia não saber do assunto, ele fingia perguntar e ignorar o conhecimento, fazer de conta que ele não tinha conhecimento. Fazendo perguntas, levando seus interlocutores a entrarem em contradição e afirmarem não saber aquilo que eles pensavam saber. Quando seus interlocutores se contradiziam e afirmavam não saber, Sócrates aplicava a terceira etapa do seu método socrático, a maiêutica. O que é a maiêutica? Sócrates não era filho de parteira? Ele não disse que ele era parteiro de ideias? Maiêutica significa a arte de parir. Era quando Sócrates agora fazia pergunta aos seus interlocutores, levando-os a parir o conhecimento verdadeiro. Sócrates induzia seus interlocutores a expressarem o pensamento que Sócrates queria que eles tivessem. Sendo assim, os seus interlocutores pariam a verdade absoluta. Professor, o que é uma verdade absoluta? É aquela verdade que é verdade para a maioria. É uma verdade objetiva. A verdade não está mais no sujeito, mas sim no objeto, na coisa em si. Pois bem, aqui eu termino com essa aula de hoje. Vocês viram quem são os sofistas, quem era Sócrates, o debate entre eles, o método socrático. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até mais.